Glória a Deus. Abra sua Bíblia novamente. Livro de Levítico, capítulo 6. Os versículos de número 12 e 13. Só para a gente relembrar a leitura devocional que foi feita alguns minutos atrás. Quero ser grato ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede de ministrar a sua palavra. Ser grato a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Danilo, que muito provavelmente está nos assistindo nessa noite. Externar a minha alegria em ver alguns irmãos aqui esta noite, né? Está ali atrás a irmã Adriana, ali da academia aqui do Bairro Novo. Graças a Deus, o Senhor tem feito coisas grandes nas nossas vidas. Estivemos ali na academia algumas semanas atrás, né? Estivemos lá orando e ministrando ali sobre a vida deles. E está sendo uma alegria para nós recepcionarmos vocês aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Só faltou o irmão Júnior, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai marcar encontro. Amém? Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga assim comigo: mantendo o fogo aceso. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos já ouviram diversas interpretações bíblicas sobre este texto. É bem verdade que Levítico é um livro das leis de Deus. Levítico vem do original hebraico, tem o nome Vaikra, é o livro das leis do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse livro de Levítico, as leis de Deus, elas são fortemente aplicadas aos levitas e ao povo de Israel. E Deus ele vai ministrar as suas leis ao povo, usando como canal a vida de Moisés. E uma das questões colocadas em pauta pelo próprio Deus foi o que nós lemos alguns minutos atrás, a lei dos holocaustos. E em Levítico capítulo de número 6, Deus ele vai determinar como o holocausto ele deveria ser realizado. E como Deus ele preza pela perfeição e pela excelência, Deus ele vai determinar alguns tópicos de como o sacrifício deveria ser realizado. Deus vai colocar em pauta algumas questões, como a ordem do altar, a ordem da lenha, a ordem dos pedaços cortados dos animais e principalmente as vestes sacerdotais. Antes de o sacerdote entrar dentro do tabernáculo, ele se paramentava com as suas vestes e ele colocava nesta ordem, em primeiro lugar, a túnica. Ele colocava a túnica sobre si antes de entrar no pátio do tabernáculo do Senhor. E logo depois da túnica, o sacerdote colocava sobre si, na sua cintura, um cinto. Logo depois do cinto, o sacerdote vinha com a sobrepeles ou o éfode. Ele colocava o éfode de linho, que era a honra. A maior honra de um sacerdote era morrer com um éfode de linho sobre o seu corpo. Então, ele colocava sobre si o éfode. E depois do éfode, o sacerdote colocava o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. No seu peito, o sacerdote colocava o peitoral. E neste peitoral, 12 pedras, cada pedra com uma cor, representando as 12 tribos de Israel. O sacerdote carregava um peso muito grande no seu peito. Ele estava carregando as 12 tribos no seu peito. Porque quando ele se apresentava diante de Deus, ele estava não só se apresentando, mas ele estava apresentando ele, apresentando a sua família, seus amigos, seus parentes e as 12 tribos.
ele estava sendo o canal de Deus. Era o que trazia as petições do povo, as causas do povo, as opressões do povo, as ofensas do povo para Deus. Diferentemente do profeta, que é totalmente ao contrário. O profeta é porta-voz de Deus para o povo. O sacerdote é porta-voz do povo para Deus. Então, o sacerdote colocava o peitoral, e no peitoral as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Sobre os seus ombros, de um lado o Urim, do outro lado o Tumim, e na sua cabeça como se fosse um capacete chamado de mitra, e na mitra uma lâmina de ouro com o nome escrito Santidade ao Senhor. Mas o que eu acho mais interessante, e é o que vem agora, nada disso chamou tanto a minha atenção como os 2 instrumentos que estão fincados na borda da roupa do sacerdote. No éfode de linho, o nome de um instrumento era romã, e o nome do outro instrumento, campainha de ouro. E esses 2 instrumentos iam intercalando na borda da roupa do sacerdote. Uma romã, uma campainha de ouro. 2 minúsculos instrumentos que iam intercalando na borda da roupa do sacerdote. Uma romã, uma campainha de ouro. Uma romã, uma campainha de ouro. Uma romã, uma campainha de ouro. E para que servia esses 2 instrumentos? Para que quando o sacerdote entrasse dentro do tabernáculo, Deus tomasse como referência que o homem de Deus, que aquele que era mediador entre o povo e Deus, estava entrando dentro do tabernáculo. E não era uma referência só para Deus. Quando ele andava e esses instrumentos, eles se batiam um no outro e o tinido chegava nos ouvidos do povo, é bem verdade que Deus sabia que o sacerdote estava entrando. É bem verdade que o povo estava sabendo que o sacerdote estava entrando. Mas não só Deus e não só o povo, como também o inferno estava sabendo que o sacerdote estava entrando. E para o inferno era um barulho que incomodava e que incomoda até hoje. Por quê? Porque o inferno estava dizendo que mais um dia de adoração estava sendo cumprido no tabernáculo. Aquilo que Deus havia determinado em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, estava acontecendo. Mas precisamente nos versículos 10 e 11, ele vai falar sobre as vestimentas. Foi o que eu falei. Porém, se você quiser se aprofundar mais um pouco nas vestes sacerdotais, os irmãos têm que ler Êxodo capítulo de número 28, do primeiro até o último versículo. Os irmãos vão compreender de forma mais detalhada sobre as vestes dos sacerdotes. Então, é bem verdade que Deus sabia que ele estava entrando, o povo sabia que o sacerdote estava entrando, porém o inferno também estava tendo como referência o tinido, o barulho, o som daqueles 2 instrumentos que se estavam a tocar no momento em que o sacerdote entrava e andava dentro do tabernáculo. O inferno dizia: mais um dia de adoração está acontecendo. Quando o inferno ouvia o tinido, o barulho e o som dos instrumentos, o inferno estava sabido de que 3 grupos de sacerdotes iriam vir pela manhã, divididos em 2 turnos, 3 grupos de manhã e 3 grupos no final da tarde. Os 3 grupos que vinham de manhã, obreira Vilma, cada um com uma função diferente. O diabo estava incomodado com aquilo. O inferno estava incomodado com aquilo. Mais um dia de adoração no tabernáculo. Mais um dia de adoração na congregação de Deus. O diabo queria silêncio no inferno. O diabo queria silêncio na terra. E agora, os sacerdotes, eles entram no tabernáculo com as vestimentas que outrora acabei de dizer. O barulho acontecia que vinha da romã e da campainha de ouro. E agora, os 3 grupos de sacerdote. 3 grupos de sacerdote de manhã. 3 grupos de sacerdote no final da tarde. Cada grupo de sacerdote com funções que Deus delegou, porém de formas diferentes. O primeiro grupo de sacerdote que vinha em fila, vinha com 2 instrumentos. Quantos instrumentos? 2. O primeiro, pá. Segundo, vassoura. Para quê? Para tirar a cinza que estava sobre o altar. Porque Deus não aceita sacrifício em altar sujo. Se você vai oferecer o sacrifício para Deus,
Se você vai colocar holocausto no altar de Deus, o altar não pode estar sujo. O altar tem que estar limpo. Então vem o primeiro grupo de sacerdotes, um grupo com pá e com vassoura para limpar. O segundo grupo de sacerdotes que vinha chegando era o grupo que trazia as lenhas. E quando você lê capítulo 6, do 8 ao 13, você percebe que Deus prezava pela excelência e Deus prezava pela perfeição das lenhas, das vestes, do holocausto e do altar. Deus queria que as lenhas fossem exatamente do mesmo tamanho, porque o mundo faz bonito para o diabo. Então por que não fazer bonito e com perfeição e com excelência para Jesus? Então Deus vai determinar que as lenhas deveriam ser todas do mesmo tamanho. Perceba que o primeiro grupo vem com pá e com vassoura para limpar o altar que estava sujo. O altar agora estando limpo, vinha um segundo grupo de sacerdote. E o segundo grupo de sacerdote nem vinha com pá, nem vinha com vassoura, mas vinha com lenha. Ou seja, esse segundo grupo de sacerdote estava indo para o altar que estava limpo. Outrora estava sujo, mas agora está limpo. Esse segundo grupo vai colocar a lenha em ordem sobre o altar. O que é que isso significa, evangelista Tiago? Significa que se o primeiro grupo limpou, o segundo grupo está alimentando o altar. E o terceiro grupo, lá vem o terceiro grupo vem atrás. Só que esse terceiro grupo é estranho. Por que é estranho? Porque esse terceiro grupo não vem com pá, esse terceiro grupo não vem com vassoura, esse terceiro grupo não vem com lenha. Ele não está para limpar o altar, ele não está para colocar lenha no altar, ele não está para alimentar o fogo. Ele está para quê? Ele não vem com nada, vem com fôlego. Por que vem com fôlego? Porque vem para manter o fogo do altar aceso. Primeiro grupo, pá e vassoura. Segundo grupo, alimentar o altar com lenha. Terceiro grupo, não vem com nada, mas vem com fôlego. O que é que isso significa, evangelista Tiago? Se tu não pegar, irmão, tu não pega mais nada, só pega gripe e resfriado. Nessa noite eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do que será dito aqui. O primeiro grupo, pá e vassoura. Segundo grupo, lenha, alimentando fogo. Terceiro grupo, só com fôlego. Como assim? Não vem com pá, não vem com vassoura, não vem com lenha, não tem nada, não trouxe nada. Trouxe uma coisa, só que esta coisa não é material, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Deus está dizendo nesta noite: eu não sei que tipo de sacerdote você é. Se você é sacerdote que limpa a igreja, se você é sacerdote que alimenta o altar, ou se você não trouxe nada para Jesus hoje, não tem problema, trouxe fôlego, Ele está para receber teu fôlego como adoração também nesta noite. Ah, irmão, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei evangelizar, não sei profetizar, mas você sabe limpar a igreja? Você sabe trabalhar com pá e com vassoura? Você não deixa de ser sacerdote porque limpa a igreja. Você não deixa de ser sacerdote porque varre altar. Você não deixa de ser sacerdote porque serve água. Você não deixa de ser sacerdote porque fica na porta. Você não deixa de ser sacerdote porque faz as manutenções na igreja. Você não deixa de ser sacerdote. Deus delegou uma função para cada sacerdote, mas todo mundo é sacerdote. Deus está dizendo: se você não sabe trabalhar com pá e com vassoura, você sabe alimentar o altar, sabe pregar, sabe cantar, sabe evangelizar, sabe dirigir culto, então você alimenta o altar, você faz parte do segundo grupo de sacerdote. Mas eu nem sei varrer, nem sei fazer manutenção, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, mas eu sei adorar. Eu tenho fôlego. E a Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Existe uma diferença entre cantar, louvar e adorar. Sacerdote adora. Como assim? Cantar é emitir notas musicais com a voz. Louvar é elogiar através da música. Mas adorar é algo totalmente diferente. Quem adora, Deus pouco se importa se está bonito ou se está feio. Quem adora, Deus pouco se importa se é grande ou se é pequeno. Quem adora, Deus pouco se importa
se tem autoridade eclesiástica na igreja ou se é membro, pessoa que senta no banco. Quem adora a Deus pouco se importa se tem roupa para vir para a igreja ou se não tem. Quem adora a Deus pouco se importa se sabe fazer alguma coisa ou se não sabe. Deus só quer que você comece. Deus só quer que você faça. Então não se preocupe com os argumentos. Não se preocupe com as opiniões alheias. Se preocupe apenas em fazer. Deus vai receber a tua adoração do jeito que ela é. Por que, evangelista? Porque adorar é nada mais nada menos do que entregar-se por completo. É quando você entrega corpo. É quando você entrega alma, é quando você entrega espírito. Deixa eu abrir um parêntese para você entender. Todos os anos Ana e Penina subiam ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló. Enquanto Ana estava adorando, Penina estava provocando. Porém, Ana não se preocupava com as provocações de Penina. Ana ia para adorar. O sacerdote olha para Ana e diz assim: rapaz, eu acho que tu está embriagada. Tu és filha de Belial, tu se embriagaste com algum tipo de vinho. Só que o vinho que Ana estava se embriagando era o vinho de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Ela entendeu o recado. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos da graça de Deus. Enquanto Penina estava indo para o tabernáculo para aperfeiçoar a sua peçonha, o seu veneno, Ana estava subindo, porque Ana significa mulher graciosa, mulher cheia de graça. Enquanto uma estava indo para aperfeiçoar o veneno, a outra estava indo para aperfeiçoar a graça, aperfeiçoar a adoração. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está dizendo: eu recebo o teu louvor, eu recebo a tua adoração. Se você não sabe pregar, tudo bem. Se você não sabe cantar, tudo bem, mas tem fôlego. Então, se tem fôlego, adore, exalte, glorifique. Não se preocupe com o que irão dizer. Faça a sua parte. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma graça que está sendo derramada aqui nesse ambiente. Só quem veio trazer alguma coisa para Jesus aqui. Ai, irmão, mas hoje quem está pregando é o Senhor. Não já disse a você que você só precisa ter o fôlego? Se você tem fôlego, levante a mão, dê glória, dê aleluia, entra na presença de papai. Ele está dizendo: derrama teu fôlego na minha casa, derrama teu fôlego na minha presença. Eu vejo muita gente, quando está tendo jogo na televisão, quando está tendo jogo na internet, quando está tendo Copa do Mundo, quando tem aqueles jogos bem organizados da FIFA. Ah, irmão, tem muitos crentes também que é envolvido nessas coisas. Nada contra, porém quando o crente está lá assistindo aquele joguinho maravilhoso, que o time dele faz gol, ele dá um grito, só falta explodir o peito, só falta explodir o tórax. Aí quando chega na igreja, irmão, que ele vê o pregador pregando, ele diz: a mensagem não foi boa, o hino não foi bom, a irmã não dirigiu bem, o pregador não pregou bem. Peraí, irmão, quer dizer que o problema está no culto, não está em você? Então você é o termômetro da igreja. É você que define se o culto está bom, se o culto está ruim, se o fogo está baixo, se o fogo está aceso, se o fogo está grande. Deus está dizendo: nessa noite Ele vai começar a trabalhar dentro do coração dos sacerdotes. Eita glória! Estou sentindo Jesus aqui. Sacerdote. Vem Paulo reforçando. 1 Coríntios capítulo 15, 40 e 41. Paulo vai dizer assim, preste atenção: há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Ele começa a citar: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas. Ele vai evidenciar no versículo de número 41: porque entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: a gente é estrela. Está fraco, diga assim: a gente é estrela. Só que cada um, diga ele, só que cada um brilha numa intensidade diferente. Entenda uma coisa: dentro da igreja não tem ninguém melhor do que ninguém.
Todo mundo é estrela, mas cada um brilha numa intensidade de fé. Todo mundo é sacerdote, mas cada um tem sua função. Deus está dizendo: eu chamei você, eu escolhi você, eu, Eler, Gazal e terra, Alabadacando, Rebinacia. Deus está dizendo: você tem valor para mim. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você é meu sacerdote. Agora, desde que esta profecia ela foi profetizada da boca de Deus, o diabo ele começa a procurar oportunidades para destruir o plano de adoração. O diabo estava cansado de ver os sacerdotes e levitas exercendo o seu ofício. O diabo estava cansado de ver a divisão de turnos de sacerdotes que chegavam pela manhã e no final da tarde. E a gente entende com isso que a satisfação de Deus é a insatisfação do diabo. O diabo agora, irmão Felipe, começa a procurar nas famílias. O diabo começa a procurar nos reinos. O diabo começa a procurar dentro dos templos. O diabo começa a procurar nos altares. O diabo começa a procurar nas esquinas. O diabo começa a procurar dentro das igrejas. O diabo começa a procurar dentro das casas. O diabo começa a procurar dentro de empresas. O diabo começa a procurar na própria religião. O diabo começa a procurar dentro da política. O quê? Uma pessoa, um instrumento que servisse como um ponto de contato material para que os seus planos de destruir a adoração fossem executados. O diabo procura. E em 1 Samuel capítulo de número 8, o diabo acha a oportunidade. Que oportunidade é essa? Epígrafe do texto, 1 Samuel capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, o povo está pedindo um rei. Tu está preocupado com o quê? O povo não está te rejeitando não, Samuel. O povo está rejeitando a mim. Não é para tu ficar preocupado com nada não. Isso aí não é para você resolver não. Isso aí é para eu resolver. É o povo que está pedindo. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com... É entre mim e o povo. Já que o povo quer um rei, a gente vai dar um rei para esse povo. A gente vai selecionar um homem para tomar conta desse povo. Agora eu vou começar a determinar alguns parâmetros, algumas leis. Deus determinou as leis. No capítulo 9 a gente compreende a mensagem do capítulo 8. O contexto vai começar a se desenrolar. No capítulo 9 aparece um homem chamado Saul, filho de Quis, que estava à busca das jumentas extraviadas do seu pai. E agora Deus diz assim: pode escolher esse homem, porque a Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém o sobressaía. Ele era lindo, belo, ele era alto e forte. Deus disse: pode colocar esse homem, ele vai saber governar o povo. O povo escolhe e Deus vai passar a assinatura embaixo. Pode ir, vocês querem? Então tudo bem. O tempo vai se passar e agora a desobediência vai começar a se gerar no meio do povo uma consequência. A consequência começa a chegar para o povo. Essa consequência chega no capítulo de número 14 e 15 de 1 Samuel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus vai interagir com Samuel, dizendo assim: olha, fala para Saul que ele vá até a terra dos amalequitas, que ele mate os amalequitas, que ele mate os bois, que ele mate as ovelhas, que ele mate os jumentos, que ele queime a cidade, que ele mate as crianças de colo, que ele acabe com tudo e que mate também o rei Agag. No capítulo de número 15, no desenrolar da história, Saul agora vai para a guerra, mata as pessoas, mata as crianças de colo. Porém o povo vai chegar no ouvido de Saul e vai dizer assim: ó, separa o melhor dos bois, separa o melhor das ovelhas, separa o melhor da terra. Deus disse: acaba com tudo. Só que Saul foi elegido pelo povo, então está ouvindo a voz do povo. Saul foi elegido pelo povo, está ouvindo a voz do povo. Separa o melhor, leva para casa. Deus não vai te condenar por causa disso não.
Ele disse: vamos levar. Aí agora, ele está lá, levou o melhor dos bois, levou tudo, deixou o rei vivo, não matou o rei Agag, levou tudo para Israel. Daqui a pouco chega Samuel dizendo: o que é que está acontecendo? Que mugido de boi é esse que eu estou escutando? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Que bebê é esse de ovelha que está aí? Eu não estou entendendo. Não tem essa movimentação toda por aqui. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Olha, Saul, Deus tem um recado para a tua vida. O que é que Deus quer me falar, Samuel? Segura, porque o negócio vai ficar sério para o teu lado. Fala, Samuel. Deus manda te dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus olha para ele e diz assim para ele: olha, tu desobedecesse a minha voz. É melhor obedecer, Saul, do que sacrificar. É melhor o atender do que a gordura de animais. O próprio Jesus falou isso em Mateus capítulo de número 9, dos versículos 9 ao 13. Jesus olha para o povo e diz assim: ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não apenas holocausto. Aí agora Deus vai começar a trabalhar dentro da história. O tempo se passa e Saul, desobedecendo as leis de Deus, Deus resolve falar com Samuel novamente. No capítulo de número 16, ele diz assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos eu tenho me provido de um rei. Aí agora Samuel vai obedecer a voz de Deus e vai para lá. A Bíblia diz que ele se depara com o primeiro, Eliabe. E agora ele vai se lembrar das características que havia Saul quando estava na sua juventude. Dos ombros para cima, o mais alto, forte, bonito. Ele se depara com Eliabe. Ele diz assim: certamente é este o homem que Deus tem escolhido para que esteja na frente deste povo. Deus olha para ele e diz assim: epa, entenda uma coisa, Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu contemplo o que está dentro do coração. Foi selecionado, mas não foi classificado. Passo primeiro. Segundo, Abinadab, alto, forte, bonito. Características semelhantes à de Saul. Deus disse: foi selecionado, mas não foi classificado. Terceiro, Samar se apresenta. Samar, habilidoso, alto, forte, bonito. Deus disse: foi selecionado, mas não foi classificado. Passa Natanael, passa Radai, passa Ozem. Acabaram-se os jovens. Jessé vai dizer: tem um menor. Vai buscar ele. Epa, eu mandei alguém sentar. Ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar. Olha para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele: alguém só vai sentar na mesa quando você chegar no ambiente. O diabo vai se estourar pelas costas, mas a honraria de Deus vai chegar para a tua vida. Isaías 61 verso 7: no tempo da tua desonra, dupla honra chegará sobre a tua vida. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 7: os inimigos que te perseguem por um caminho, por 7 fugirão da tua presença. Deus já está dizendo: tem honraria chegando para a tua vida. Existe uma cadeira preparada para você, tem mesa com banquete para você que se banquetear. Ninguém vai sentar enquanto você não chegar. Eliabe não senta, Abinadab não senta, Samar não senta, Natanael não senta, Radai não senta, Ozem não senta, enquanto Davi não chegar. Ninguém senta na mesa. Você crê que tem cadeira com teu nome na terra? Elerga, sal e terra. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: Deus vai preparar uma cadeira com teu nome. Vai ter uma reunião tão grande. Deus vai te colocar entre os príncipes desta terra. Deus vai te colocar entre as potências deste mundo. Deus vai te colocar entre os grandes para te mostrar que Ele é na tua vida. Hoje você se acordar cedo, às vezes não tem moto, não tem carro para andar, anda a pé, não tem roupa para vestir, mas Deus está dizendo: o tempo da exaltação está chegando na tua vida.
Não se esqueça, Deus abriu 2023 com chave de ouro, dizendo: 2023 é ano de colheita, 2023 é ano de realização. Deus vai cumprir com todas as promessas. Agora, finalizo. O diabo achou a oportunidade que queria em Saul. Davi é escolhido como rei e o tempo se passa. No capítulo 18, versículo de número 7, ou é o 19, versículo 7, Saul e Davi vão voltar da guerra, e as mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul não olhava mais para Davi com bons olhos. A Bíblia diz que o tempo vai passar, Saul vai começar a perseguir Davi. E é aí que a gente começa a se encaminhar para o final, você vai entender. O diabo achou a oportunidade em Saul. Agora Saul está perseguindo Davi sobre as terras, nas imediações de Israel. E Davi agora acha refúgio na cidade de Nob. Como era o nome da cidade? Nob. O nome da cidade? Nob. 1 Samuel capítulo de número 21. Davi acha refúgio na cidade de Nob, escola dos profetas, terra dos sacerdotes. Eu estou pregando sobre sacerdote, eu estou pregando sobre fogo. Davi chega lá, diz assim: estou com fome, me ajude, estou vindo de uma fuga muito grande, Saul está me perseguindo, estou sem arma, estou sem espada, estou sem arco, estou sem lança. Aimeleque, sumo sacerdote da época, vai chegar para Davi e vai dizer assim: tome aqui a espada de Golias, que é sua por direito. Já era para você ter vindo buscar há muito tempo. Está com fome? Tem uns pães asmos aqui da ceia que a gente separou do dia anterior. Toma, pode comer, pode levar. Só que lá dentro do tabernáculo existia um homem chamado Doeg. Como é o nome do homem? Doeg. Doeg, edomeu, estava lá dentro. Ele era um dos pastores mais fortes de Saul, que estava com lepra e estava na terra de Nob sendo tratado pelos sacerdotes. A Bíblia diz que chega aos conhecimentos de Saul de que Davi estava nas imediações de Nob. E agora Saul vai até a terra de Nob tomar satisfação com Aimeleque, dizendo assim para ele: por que tu ajudasse Davi? Tu desse pão para ele, tu desse espada para ele, tu está certo. Tu sabe que eu estou perseguindo Davi, por que tu está ajudando ele? A Bíblia diz que agora vem o desenrolar do planejamento que o diabo havia feito. O diabo toma a boca de Saul, olha para os soldados que estavam atrás dele e diz assim: mata todos os sacerdotes, mata todo mundo que veste estola sacerdotal de linho. Aí agora os soldados vão recuar. Por quê? Porque eles estavam com medo. Eram representantes legais de Deus na terra, pastores e ministros que estavam ali para oferecer sacrifício e levar as causas do povo para Deus. Os soldados recuam, porém Doeg, que estava afastado do exército, para entrar novamente, ele vai trazer esses benefícios para Saul. E naquele dia, 85 sacerdotes foram mortos a fio de espada por Doeg, o edomeu. Porém, quando a gente lê capítulo 21, versículo 20, a Bíblia diz: porém Abiatar fugiu com vida. Quem era Abiatar? Filho de Aitube, parente de Aimeleque, sumo sacerdote. Abiatar vinha da linhagem sacerdotal. O diabo pensou que tinha matado todo mundo, só que tinha um que no meio dos sacerdotes mortos no chão estava se fingindo de... Por quê? Porque Deus permitiu que um ficasse vivo? Porque sobre a nação sacerdotal existia uma promessa. O diabo pensou: se eu matar sacerdote, não vai ter barulho de romã e campainha de ouro tocando de manhã. Se eu matar sacerdote, sacerdote não vai tirar lenha, não vai tirar cinza do altar, sacerdote não vai alimentar fogo, sacerdote não vai assoprar brasa, não vai ter movimentação dentro do tabernáculo. A terra sem adoração, Deus vai virar de costas para o povo e eu vou começar a fazer o que eu gosto de fazer: matar, roubar e destruir. Só que no porém do diabo, Deus colocou o porém dele, porque o planejamento do diabo já estava dentro do planejamento de Deus.
Deus. Deus queria que acontecesse exatamente daquela forma. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você reclama das grandes tempestades que se levantam sobre a sua vida. Você sabia, e abrindo um parêntese para você se lembrar, Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, os discípulos desesperados dentro do barco, a tempestade era grande, o vento era contrário, o barco varrido pelas ondas, aquele tumulto, aquele alvoroço, acordaram Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, porque a gente vai perecer. A Bíblia diz: e levantando-se, estendeu a mão, repreendeu o mar e o vento, e tudo se acalmou. E a Bíblia diz, no começo do texto, versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer que era uma grande tempestade. Só que no final do texto, a Bíblia diz que a grande tempestade se transformou em uma grande bonança. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: se tem grandes tempestades, é porque tem uma grande bonança. Está doendo, evangelista Tiago? É a tempestade. Estou fraco, evangelista Tiago? É a tempestade. O barco está quase a pique, é a tempestade. Eu estou quase deixando de ser crente, é a tempestade. Eu estou quase parando de pregar, é a tempestade. Eu estou quase parando de dirigir congregação, é a tempestade. Eu estou quase parando de fazer parte do grupo, é a tempestade. Deus está dizendo: aguenta só mais um pouquinho. Quando eu me levantar, a grande tempestade vai se transformar em uma grande bonança. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo usou Saul para acabar com a estola sacerdotal, para acabar com a romã e com a campanha de ouro. O diabo queria acabar com a adoração, porém Deus deu livramento a Abiatar. Por quê? Porque existia e existe ainda uma promessa sobre a nação sacerdotal. Melhor dizendo, existe uma promessa sobre a igreja. Que promessa é essa? Levítico capítulo de número 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O diabo não entendeu que Deus colocou na profecia a palavra manter aceso. Se o altar se mantém aceso, ele não se apaga. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não vai apagar o fogo que Deus colocou dentro do teu coração. O diabo disse: para de cantar, para de pregar, para de evangelizar, para de profetizar. Eu quero ser canal de Deus para te dizer: não vai parar nada, capeta. Sabe por quê? O fogo vai se manter aceso. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: o diabo não vai apagar nada. Não vai apagar teus sonhos, não vai apagar teus projetos, não vai apagar teus planejamentos, não vai apagar nada. Deus vai manter o fogo do elergue, sal e terra. Deus vai manter o altar em ordem. Deus vai manter a lenha em ordem. Deus vai preservar a nação sacerdotal. O diabo tentou destruir, mas não conseguiu. Não dá para pregar a mensagem toda, o tempo já se passou. Mas fica a continuação para um outro dia. Mas fique sabendo de que as promessas que Deus te fez, todas elas estão de pé. O diabo pode tentar apagar o fogo do teu altar, mas quando tiver a chama quase se apagando, pode ter certeza, Deus vai mover terra, Deus vai mover céu, e se preciso for, Ele desce no inferno e faz uma movimentação tão brusca lá dentro. Ele vai tomar satisfação com o demônio que for no inferno, mas ele não vai apagar o fogo do teu altar. Existe uma promessa sobre a tua vida. Estou quase apagando. Falou bem, está quase, mas não se apagou ainda. Quando tiver quase no fio, Deus vai dizer: recebe meu renovo, recebe a minha graça,
Quem estava caído, Deus levanta. Quem está fraco, Deus dá força. Quem está esperando, eita, quem está sem esperança, Deus dá esperança. Deus está dizendo: ei, tira a preocupação do teu coração. O altar é meu, a lenha é minha, o holocausto é meu, o fogo é meu, eu vou manter aceso, eu me responsabilizo. Deus está dizendo: tira a preocupação do teu coração, querido. A promessa está de pé. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Vamos se colocar de pé.